Bom, gente, tudo bom com vocês? Bom, a gente já concluiu a parte de tabela periódica e suas propriedades, né? As propriedades periódicas e as estruturas físicas na tabela periódica, ok? Fizemos atividades, algumas atividades para fixar melhor o conteúdo, e agora a gente vai entrar num novo conteúdo, que é o conteúdo de ligações químicas. Um conteúdo muito importante, que a partir de agora a gente vai começar a ver os compostos químicos, né? Os ácidos, né? Depois a gente vai entrar na parte de funções inorgânicas, a gente vai ver de uma forma mais bem detalhada, tá ok? Primeiramente, a gente vai começar com a parte introdutória, né? De ligações químicas. Bom, na natureza encontramos milhares de substâncias formadas pela união de átomos do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Bom, gente, é muito difícil na natureza a gente encontrar um átomo isolado. Por exemplo, os gases nobres na natureza, a gente encontra ele de forma isolada. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, randônio, né? Mas eu não encontro só o átomo de hidrogênio. Eu não encontro só o átomo de cloro. Eu encontro ele ligado a outros elementos, tá bom? Alguns vêm com outros elementos constituindo impurezas, né? Aí precisa ser purificado para ter o átomo puro, tá bom? Então, eles são encontrados na natureza de uma forma coligada, ou com elementos diferentes, ou com outro, com ele mesmo. Por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira, o O2, ele não vem só o O, ele vem o O2, é coligado com ele próprio. O N2, que é que também constitui a maior parte da nossa atmosfera, que é o N2, também vem coligado com ele mesmo, tá ok? Apenas 7 não combinam em condições normais, aparecendo na forma de átomos isolados. São os gases nobres, né? Quando dois ou mais átomos combinam entre si, dizemos que foi estabelecida uma ligação química. Então, quando um átomo se liga, né, com ele ou com outros elementos, a gente diz que ocorreu uma ligação química, certo? Então, para que isso ocorra, é necessário haver uma interação entre os átomos. Então, os átomos eles têm que interagir entre si, tá ok? Para haver uma interação, e essa interação, gente, a gente vai ter que entender que é uma interação que ocorre nas últimas camadas, tá bom? É uma interação que mexe com o quê? Com a eletrosfera. E a eletrosfera principalmente com a camada de valência, certo? Então é através da camada de valência dos elementos químicos que a gente vai saber qual o tipo de ligação o átomo fez com outro elemento, certo? E como é que ocorre, se isso é favorável, tá ok? Bom, olha um exemplo que eu peguei para vocês. Aqui eu tenho uns elementos, né? E vocês percebem que eles conseguem se ligar a outros elementos ou a ele mesmo como? Através das últimas camadas, né? Que é a camada de valência. Então, através das últimas camadas, eu consigo ligar, eu consigo formar, quer dizer, uma ligação. Tá bom? Avançando, gente. A gente vai entrar agora na regra do octeto, tá bom? A regra do octeto, gente, diz o quê? A regra do octeto que estabelece que os átomos fazem ligações para adquirir estabilidade, ou seja, para estabelecer configurações eletrônicas semelhantes à dos gases nobres, com 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Certo, gente? Então, o que a gente percebe? Que os elementos químicos, né, os elementos, eles buscam uma estabilidade. Ele busca uma estabilidade como? Eu tenho que adquirir 8 elétrons na minha camada de valência, na minha última camada. Então, esse elétron vai garantir minha estabilidade. Professor, de onde eles tiraram essa base? Principalmente por causa dos gases nobres. A maioria dos gases nobres possui 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio tem 2 elétrons somente, tá bom? Aí a gente chama uma exceção à regra do octeto, que a gente vai ver lá na frente, depois que eu explicar para vocês algumas exceções, tá bom? Por exemplo, na natureza, a gente não encontra os elementos gases nobres coligados a outros elementos, mas em laboratório já foi feito algumas sínteses no qual eu consigo coligar o xenônio, por exemplo, a outro elemento, ok? Então, é através dessa, em laboratório, eu consigo formar.
não segue a regra do octeto? Não, tem exceções, tá bom? Geralmente a regra do octeto, a gente trabalha ela para elementos representativos, tá bom? É principalmente para os elementos representativos. A maioria dos elementos dos metais de transição, eles não seguem o modelo da regra do octeto. Tanto que a gente vai ver lá na frente as exceções à regra do octeto, tá bom? Eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo a maioria, tá ok? Por exemplo, a gente vai ver, e tem exemplos aqui de alguns compostos em que eu vou expandir a minha camada de valência. E essa expansão vai me garantir o quê? Comportar mais elétrons. E se eu comporto mais elétrons, eu comporto mais elétrons ligados a mim. Então, eu quebro a regra do octeto através desse pensamento. Mas, de imediato, eu digo para vocês, o que seria a regra do octeto? É um átomo, um elemento, ele adquire estabilidade quando ele tem uma configuração de gás nobre, uma configuração de 8 elétrons na camada de valência. Tá ok? Vamos dar uma avançada. Aí a gente vai falar sobre a valência, né? A valência de um átomo é o número de elétrons que ele possui na sua camada ou nível de valência. Todo mundo aqui sabe o que é a camada de valência. Falei para vocês quando estava falando sobre distribuição eletrônica, quando estava falando sobre tabela periódica e quando eu estava falando sobre algumas propriedades periódicas, tá ok? Então, como eu digo para vocês, o nível de valência, ou a camada, é uma das últimas camadas da distribuição. É a última camada do átomo, ok? É através dela que eu vou conseguir fazer uma ligação, tá bom? Olha aqui essa representação, gente. Ó, por exemplo, os elementos que estão na família 1A, que a gente chama de metais alcalinos, eles possuem a configuração de um elétron na última camada, tá bom? Os que terminam na 2A possuem 2 elétrons na camada de valência. O do 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5A, 5 elétrons. 6A, 6 elétrons. E 7A, 7 elétrons. E a gente tem um caso dos gases nobres, que são a última última família da tabela periódica e tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. Tá bom? Gente, eles vão formar cátions e ânions. A gente vai falar já já, eu só botei essa tabela para a gente dar uma analisada nela e vocês perceberem, tá ok? Essa valência ela vai seguir uma tendência, tá bom? É uma tendência. Por exemplo, tem átomos que eles têm a tendência de ganhar e tem átomos que têm a tendência de perder, tá bom? Mas é uma questão de lógica, tá bom? A gente vai ver já já que é uma questão de lógica. Por exemplo, o sódio. Professor, por que não existe sódio 2 mais? Gente, porque é mais fácil eu perder um elétron que eu tenho na minha camada de valência do que eu perder 2, porque eu vou mexer com outra camada. Eu vou mexer com a camada, por exemplo, a camada é KLM. A camada M, ela só tem um elétron. A camada L, KL, a L já vai ter já tem uma estrutura completa. Já tem 8 elétrons, certo? Então, para mim mexer para tirar um elétron da estabilidade, vai ser uma grande quantidade de energia. Certo? Então, por isso que não existe um cátion não que não exista, mas não é favorável para o elemento fazer isso, entendeu? Tá ok? Ligação iônica ou eletrovalente. A gente vai falar no primeiro tipo de ligação. A gente entrou com a parte introdutória que eu falei para vocês o porquê de uma ligação química, porque eu preciso de uma estabilidade. Falei sobre a regra do octeto para vocês, que é a regra que diz o quê? Que eu necessito de uma configuração de gás nobre. Falei das valências, principalmente da camada de valência. Agora a gente vai entrar na primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica. O próprio nome já diz, é a ligação entre íons, tá bom? É uma ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre íons positivos, cátions, e negativos, ânions. Tá ok? Lembrando que cátion eu perco e ânion eu ganho elétrons. É caracterizada pela existência de força de atração eletrostática. Por que, professor? Forças de atração eletrostática. Gente, vamos lembrar, lá da física, que eu acho que vocês já viram, com certeza, que a física diz, na parte principalmente de eletrostática, se eu não me engano, que os opostos se atraem. E os
iguais se repelem, né? O que tem cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, se eu tenho um cátion com carga positiva e um ânion com carga negativa, eu vou ter uma atração. Essa atração a gente chama de atração eletrostática, tá bom? É uma atração que ocorre, tá bom? Essa ligação ocorre, portanto, entre os provenientes de átomos que apresentam tendências opostas. É aqui que é importante entender a ligação iônica. Gente, a ligação iônica, ela provém de íons. Mas, professor, como é que eu vou saber que o átomo vai perder? Ele pode ganhar? Pode. Gente, mas é tudo questão de tendência. Eu vou ter uma tendência para ganhar e vou ter uma tendência para perder. Tá bom? Por exemplo, para mim é mais lógico para o... Vou pegar aqui. A família 1A, por exemplo, os metais. A gente chama de metais. Lembra lá da divisão da tabela periódica. Por exemplo, o sódio. Eu tenho uma tendência de perder um elétron ou ganhar 7. É mais fácil eu perder um do que ganhar 7, né não? Então, eu vou ter uma tendência de perder. O cálcio, os elementos da família 2 mal, eles têm tendência a perder. Porque é mais fácil eu perder 2 do que eu ganhar 6. Tá bom? E o alumínio também é outra que tem a capacidade de quê? De perder. Tá bom? Então, essas famílias, família 1A, 2A e a 3A, que é a 13, eles são conhecidos com a capacidade de perder elétrons, de ceder elétrons. Tá bom? Então, eles têm a capacidade de perder. Quando aparecer para vocês, os metais que perdem elétrons, pode ser uma dessas famílias. Tá bom? E os ametais. Os ametais são aqueles que têm a tendência de ganhar. Por exemplo, eu vou pegar o caso do oxigênio. Vamos pegar a molécula de água. A molécula de água ela é formada o quê? H2O. Eu tenho um oxigênio que tem 6 elétrons na camada de valência. Professor, como é que você sabe que são 6 elétrons na camada de valência? Pode pegar a tabela periódica e verificar que ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele adquirir configuração de gás nobre, ele necessita de 2 elétrons. Tá bom? Então, ele vai precisar fazer 2 ligações, que a gente vai ver depois, que é o tipo de ligação covalente. Então, ele se liga, tá bom? E há o quê? Ou a sua estabilidade, tá bom? Então, esses elementos aqui, eles têm a tendência de ganhar os elétrons, principalmente dos metais. Tá bom? Aqui é uma ligação que é a transferência de elétrons. Eu estou dando o elétron, tá ok? Esse tipo de ligação, geralmente a gente diz que ocorre entre metais e ametais. É uma ligação metal a metal, tá bom? Metal a metal. Tá ok, gente? Avançar. Aí eu botei aqui um exemplo, né? Peguei um átomo A e um átomo B, tá bom? A tendência é do A ceder o elétron e o B receber esse elétron. Então a gente tem a tendência de ceder e de receber. Quem é a classificação dele? Geralmente, quem é que cede elétron? Quem perde? São os metais. E quem geralmente ganha? Os ametais, tá bom? Com exceção do hidrogênio. A interação, né, é cátions, que são os ametais, porque perderam elétrons, e os ânions são os que ganham elétrons, tá bom? Aí ocorre uma atração eletrostática e a formação da ligação, que a gente vai ver já já como que ocorre, tá ok? Olha, já vamos ver aqui. O NaCl, por exemplo. O átomo de Na adquire estabilidade perdendo o elétron, formando o cátion. Olha a configuração do sódio, gente. Olha aqui a configuração dele, ele termina em 3s1. Então, como eu disse para vocês, é mais fácil eu perder esse elétron ou ganhar 7 para me estabilizar. É mais fácil eu perder ele, porque se eu perder esse elétron aqui, eu perco a camada completa, ou perco o subnível 3s. Então, gente, e perco a camada, porque é 3s1, eu perco a camada 3 toda. E eu tenho o que, ó? Camada KL. A camada L eu vou ter 2 mais 6, 8. Eu vou ter 8 elétrons. Olha aqui, se eu vou ter 8 elétrons, gente, então eu vou ter uma estabilidade. Eu perdendo esse elétron, eu adquiro estabilidade. Então é muito mais fácil, tá bom?
Porque, como eu disse para vocês, por que não tem Na2+? Porque se eu perder um elétron, e se eu for perder mais um elétron bem aqui, que está com estabilidade, eu estou com uma estabilidade. Então não vai ser fácil, gente, eu perder esse elétron. Porque eu estou estável. Então a quantidade de energia que eu vou ter que ceder para o átomo liberar mais esse elétron vai ser muito grande. Então não vai ser importante para mim. Então, com pouca energia, eu consigo liberar esse elétron aqui do sódio. E ele adquire uma estabilidade. Se eu perco um elétron, eu viro o que, gente? Na+. Tá ok? Vamos para a configuração do cloro. O átomo de cloro ele adquire estabilidade ganhando um elétron. Por quê, professor? Porque se você pegar a configuração do cloro, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Eu tenho 3 camadas. Tá ok? 3 camadas. A camada 1s2, 2 elétrons. Camada K. Camada L, eu tenho o quê? 8. Camada L, M, eu tenho 7. Para ele adquirir a estabilidade, gente, segundo a regra do octeto, eu preciso de um elétron. E esse elétron vem justamente da perda do sódio. Então esse elétron vai entrar bem aqui nessa camada. É mais fácil o quê? Eu perder, ganhar 1 ou perder 7? É mais fácil eu ganhar 1. Questão de energia, gente. Que a gente vai ver no próximo ano, ou vocês vão ver um assunto conhecido como entalpia, variação de entalpia. E as coisas na química também se regem através de energias. Então, a energia que eu vou gastar, que eu vou perder, ou que eu vou ter que dar, quer dizer, para dar para o elétron, para me arrancar esses 7 elétrons, vai ser tão grande, não vai ser favorável para mim. Tá ok? Não vai ser favorável. Então é mais fácil eu ganhar esse elétron. Se eu ganho esse elétron, eu viro Cl menos, porque eu ganhei um elétron. Tá bom? Se eu ganhei esse elétron, aí quando eu perco essa interação, quando esse átomo de sódio dá o elétron para o cloro, né? Eu formo uma estrutura parecida com esse tipo, uma ligação entre eles. Porque ó, eu já adquiri estabilidade e esse aqui também adquiriu estabilidade. E eles se coligaram, porque um doou e o outro recebeu, certo? E eu tenho a formação do cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, que a gente usa em casa, tá ok? Tá bom? A gente vai ver futuramente que é um tipo de sal, tá bom? Um tipo de sal, através de algumas funções inorgânicas, tá bom? Olha aqui, gente. Geralmente as estruturas, né, que eu formo nas ligações iônicas, elas são estruturas tridimensionais. Como eu vou já mostrar já para vocês, né? Ó, o átomo de sódio, né, se ligou ao átomo de cloro e formou essa estrutura aqui, ó, cristalina, tá bom? E essa estrutura cristalina, a gente vai ver também as características dos compostos iônicos. É uma estrutura um pouco dura, quebradiça. Na temperatura ambiente, ele vai ser sólido. Bom, para compostos iônicos. Então, todos os compostos são formados por ligações iônicas, são compostos iônicos. Tá bom? Então, já dá para perceber como ocorre a ligação iônica através da transferência de elétrons, tá bom? E essa transferência, essa doação, a um dá e o outro recebe. Tá ok? Professor, pode haver a perda de 2 elétrons? Pode. Professor, pode haver a perda de 3 elétrons? Pode. Professor, pode haver a perda de 4 elétrons? Aí depende. A gente vai ter que entrar numa parte interessante. Tem que ver com que elemento eu vou me ligar para me realmente perder. Não é favorável para mim perder mais de 3 elétrons. Tá bom? Geralmente, compostos que têm mais de 4 elétrons na camada de valência, eles não fazem ligação iônica. Eles fazem ligação covalente. Porque é muito difícil, gente, eu perder 4 elétrons logo. É fácil eu perder 2, né? Por exemplo, o átomo de magnésio. Ele perde 2 elétrons. Ele forma o Mg2+, que é o íon de magnésio, né? O cálcio também. Bom? Então são elementos que têm a tendência de perder. Tá ok?
Determinação das fórmulas iônicas, gente. Olha aqui. Gente, esse assunto, preste bastante atenção, porque eu já peguei aluno de séries posterior de vocês que não sabia o que é que eu estava falando. Porque vai chegar uma hora na química que vocês vão ter que dissociar e ionizar. Aí vocês vão precisar saber disso aqui. Os compostos iônicos, gente, eles seguem essa regra aqui. Tá bom? Ó, vamos pegar aqui, ó, esse elemento aqui. Ele tem uma carga, não tem? E esse aqui também tem uma carga. Então a carga dele vai vir para baixo aqui do outro e esse aqui também vai vir para baixo. Por exemplo, ó, o magnésio Mg2+, tá bom? Então, o que é que acontece? A carga do E2+, ó, que é essa aqui, ó, que é a positiva, ele vai lá para baixo, tá bom? E essa aqui, ó, vem bem aqui para cá. Aí qual foi o composto que eu formei? A fórmula molecular MgCl2. Questão de vestibular, gente. Questão de vestibular como a UES e outros vestibulares. Também já vi questão desse tipo na Unifor, certo? Cobrava isso. Ele queria saber a fórmula molecular do composto. Se vocês lembrarem disso aqui, vocês ó, deslixam, já passam na frente de muita gente. Tá ok? Então, ó, esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Qual é o composto que eu formei? MgCl2. Tá ok? Porque eu preciso de 2 cloros para neutralizar um magnésio. Por quê, professor? Porque o átomo de magnésio ele perde 2 elétrons. Se o átomo de magnésio perde 2 elétrons e o cloro um dos cloros precisa só de um para se estabilizar, o outro elétron vai para onde, professor? Para outro cloro. Por isso que é MgCl2. Eu preciso de 2 cloros para neutralizar um átomo de magnésio. Tá ok? Ó, composto. E se for esse cara aqui, professor? Mesma coisa. Essa parte positiva vai aqui para baixo e essa parte de cima vai para cá. Então, qual é o composto formado? AlF3, ó. Tá vendo, ó? AlF3. Professor, segue a mesma regra, gente. O flúor, ele precisa somente de um elétron para se estabilizar. Se ele precisa somente de um elétron para se estabilizar, tá ok? Se ele precisa somente de um elétron para se estabilizar, esse elétron vai vir de quem? Do alumínio. Mas o alumínio perde 3, professor. Então eu preciso de 3 flúor para a gente estabilizar os 3. Ok? Os compostos iônicos podem ser formados por metais de elementos representativos e também por outros metais que originam cátions. Gente, esses elementos aqui, ó, certo? Eles são representativos e esses aqui são os metais de transição, tá ok? Então os compostos iônicos não vão ser formados só por eles e só por esses aqui. Eles vão ser formados também por alguns elementos de transição. Lembrando, gente, tem alguns elementos de transição que eles liberam mais de um cátion. Por exemplo, o ferro. Eu tenho o Fe2+, e o Fe3+. Tá bom? Isso é até uma coisa interessante de se falar. Por exemplo, o nosso organismo, ele aceita só um tipo de ferro, certo? Por exemplo, o ferro que a gente come na alimentação precisa ser, se eu não me engano, né, reduzido para outro tipo de ferro. Tá? O que é feito por enzimas, né? Então, é um tipo de ferro que o nosso corpo consegue absorver. Tá bom? Então, é o ferro 2+ e o ferro 3+. São 2 cátions. Tá bom? Nós temos também o cobre mais e o cobre 2+, o cromo, tá bom? Temos o ouro, o mercúrio, liberam mais de um cátion. Tá ok? Alguns metais podem formar 2 cátions possíveis com cargas distintas. Essas cargas devem ser indicadas em algarismo romano e fazer parte do nome do composto. Tá ok? Ó, por exemplo, FeCl3, né? É o cloreto de ferro 3, ó. Por quê, ó? Você se lembra que essa parte vem lá de cima? Né? Então, ó, esse ferro aqui só pode ser 3+. Tá ok? Então, se ele não der a fórmula para vocês, ele tem que dar o nome, cloreto de ferro 3. Tá ok? Se fosse 2, cloreto de ferro 2. Tá bom?
Avançando aqui, compostos iônicos formados por íons poliatômicos. Gente, isso aqui também muito importante. Alguns íons, eles não formam, por exemplo, o F-, Na+, é, Mg2+, ele não é formado por um único elemento. Eles podem ser formados por mais de um elemento. Tá bom? Por exemplo, hidróxido, ele é formado pelo oxigênio e hidrogênio. Um desses elementos poliatômicos, eles têm nomes específicos, tá bom? Por exemplo, OH- é o hidróxido, NH4+ é o amônio, certo? SO4 2-, sulfato, tá bom? O PO4 3-, fosfato. Então, são alguns nomes, alguns compostos podem ser formados por esse tipo de íons poliatômicos. Depois, em algumas questões, eu vou trazer como é que aparece para vocês, tá bom? Por exemplo, hidróxido de sódio, né? O pessoal chama de soda cáustica, né? É a soda cáustica, né? NaOH, hidróxido de sódio, né? Então, ó, OH, correto? Que é o hidróxido. E o sódio, que é do Na+, então hidróxido de sódio. Bom? Características dos compostos iônicos. Gente, os compostos iônicos, ele tem algumas características próprias dos tipos de ligações. Tá bom? Por exemplo, apresentam forma definida, são sólidos nas condições ambiente. Os compostos iônicos apresentam elevado, ó. Olha como eles são, geralmente com um arranjo tridimensional. Aqui é uma estrutura tridimensional do NaCl. Então, têm forma definida e são sólidos nas condições ambientes. Ó. Olha a temperatura de fusão do NaCl para o NaCl líquido: 801 graus Celsius. Então, quer dizer que em 25 graus Celsius, ele vai ter a forma sólida, né? Então, eles têm temperaturas de fusão e ebulição muito elevadas, tá bom? Submetidas ao impacto, quebram facilmente, produzindo faces planas. São, portanto, duros e quebradiços, né? Olha aqui, ó. Eles são duros, bastante rígidos. E se eu quebro, eles são um pouco quebradiços, né? Um pouco assim que eu consigo quebrar. Além de ser. É porque é duro, né? São bastante duros, mas quando eu quebro, né? Eles ficam meio quebradiços, tá bom? E conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado líquido, fundidos, devido à existência de íons com liberação de movimento. Gente, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é importante, porque, gente, se eu não vou fazer isso em casa, pelo amor de Deus, tá bom? Vocês podem botar um vídeo na internet que vai mostrar para vocês o NaCl sendo dissolvido, sal de cozinha. Aí eles fazem, eu acho que bota dois fiozinhos assim lá, né, coisa assim, e a gente percebe que a lâmpada liga, né? Isso é algumas experiências que a gente consegue fazer, porque eles vão conduzir corrente elétrica. Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica. Ou quando puro no estado, né? Quando eu não consigo dissolver em água, eu vou fundir ele. Quer fundir? Temperatura de fusão, lembra? Passagem do sólido para o líquido. Quando ocorre essa fusão, torno ele pastoso, líquido, eu também consigo fazer que passe corrente elétrica. Né? Se eu passo corrente elétrica, eu posso ligar algum dispositivo. Tá ok? Então, gente, essa parte que eu expliquei para vocês é a parte de ligações iônicas, tá bom? Próxima aula a gente vai trabalhar a parte de ligações covalentes, ligações metálicas e algumas exceções à regra do octeto, tá bom? Agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação para a gente só lembrar o que a gente falou um pouco lá atrás, tá ok? Primeira questão. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E o elemento Y possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p4, né? Vamos lá. Da ligação iônica entre esses dois elementos resulta o composto de fórmula molecular, né? Ele quer saber que a ligação entre esses dois aqui vai formar
que tipo de ligação, né? Desculpa, que tipo de fórmula molecular? Gente, se vocês prestarem atenção, esse elemento aqui ele é da família 2+, ó. 2A, desculpa, correto? Então ele vai ter a tendência de quê? Perder esses dois elétrons. Porque se ele perder esses dois elétrons, ele consegue se estabilizar aqui, ó. Tá ok? Se ele consegue se estabilizar aqui, o que que acontece? Consegui me estabilizar aqui, ó. Tá bom? E esse cara aqui, professor, ele vai ter a tendência de receber esses dois elétrons, ó. Porque eu tenho um 2s2 e 2p4. Tá bom? Então, se eu somar 2s2 com 2p4, né? Fica 6. E vem mais 2 daqui, fica o quê? 8. Então, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter uma estabilidade. Por causa da regra do octeto. Adquirir minha estabilidade. Tá ok? Então, da ligação iônica, entre dois elementos resulta o composto molecular. Bom, gente, se eu perco 2 elétrons, eu viro o quê? X2+. Tá bom? E o outro não vira, ele vai ganhar esse elétron, ele fica X2-. Gente, quando eu cruzo, passo o 2+ para cá, né? Ó, o X2+ e XY2-, o que é que vai acontecer? Vai ficar X2Y2. Tá bom? Mas o que que acontece, gente? Eu posso cancelar quando acontece isso. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Então, quando eu passo, esse 2 vai para lá, o 2 para lá, eu posso cancelar esses dois. Posso cortar eles. Então, fica XY. Tá bom? Então, a resposta dessa questão é a letra B. Opa, é a letra A, XY, né? Opa, perdão, XY. Tá ok? Gente, aqui ele só me deu a configuração. Ele não me falou o nome do elemento, se ele perde, se ele ganha. Eu vou ter que lembrar do que eu vi lá na frente. Aqui é da família 2A, então ele tem que perder 2 elétrons. Aqui é da família 6A, ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons. Aí vocês vão ter que ir montando aos poucos e tentar fazer a questão. Tá ok? Considere as seguintes espécies químicas, né? Na+, Ca2+. Na+, já lembra, família 1A. Ca2+, família 2A. Al3+, família 3A. Olha aqui, gente. Desses três aqui, a gente percebe que ele é mais. Então, eles perderam elétrons. Então, a tendência deles era perder elétrons. E esses caras aqui, professor, tiveram a tendência de ganhar esses elétrons. Tá bom? Aí ele pergunta, das fórmulas a seguir, está correta qual? Gente, vamos lá. O Na+, se eu pegar o Na e o Cl-, se eu cruzar o coisa, for lá para baixo aqui do Cl, e esse aqui vem para cá do Cl, eu vou formar NaCl2? Não, eu vou formar NaCl, porque cada um tem um. Então ele se cruza assim, ó. Um vai para essa parte aqui, ó, vai para cá e essa aqui vem para cá. Tá ok? Vamos para a letra B. Al3Br-. Qual é a carga do bromo? É menos, gente. Aqui, ó, esse 3, ele está dizendo que veio aqui do bromo. O bromo não é 3 menos, ele é o quê? Menos, um menos. Então já também não é a letra B. A letra C, AlO2. Olha aqui, esse 2 só pode ter vindo de onde, gente? Daqui de cima do Al. Mas o Al é 3+. Se o Al é 3+, gente, tem sentido ser 2 aqui? Não. Então a letra C também vai embora. A letra D, H2Br. Ele está dizendo que esse 2 veio aqui de cima do BR. Veio de cima do BR, ó, o BR é menos. Então aqui deveria ter sido 1. Então já não é. E a letra E é CaCl2. O 2 veio daqui do cálcio, que é 2+, ó, trouxe para cá. Correto? E o menos, ó, veio para cá. Então ficou CaCl2. Tá bom? Então a alternativa correta, correto? É a alternativa E. Tá bom? Então, gente, eu posso dizer para vocês que aqui a gente conclui a parte de ligações iônicas, tá bom? De ligações iônicas. Na próxima aula a gente vai produzir, desculpa, a gente vou trazer a continuação do conteúdo, ligações covalentes, e a gente conclui. Logo depois eu faço uma aula de revisão do conteúdo todo.
né? Que é a parte que a gente viu até agora, tá bom? Com alguns exercícios, tá bom? Gente, desde já eu agradeço a atenção de todos. Se você está vendo esse vídeo pela manhã, bom dia. Se você está vendo esse vídeo pela tarde, boa tarde. Se você está vendo esse vídeo pela noite, uma boa noite para você, tá bom? Espero que eu tenha conseguido prender a atenção de vocês para a química, tá ok? Um grande abraço a todos e tudo de bom.